Certamente a maior curiosidade do ser humano é o que acontece com ele após a morte. O homem, durante séculos, vem buscando respostas sobre o assunto. São diversos os livros e filmes que tentam retratar o futuro pós-morte, teorias e discursos que ouvimos a respeito desse tema que confundem a raça humana. É possível saber como será nossa vida na eternidade? Esses e outros assuntos você irá acompanhar aqui em Mistérios da Eternidade. Episódio de hoje: quem irá buscar sua alma? A Bíblia é repleta de revelações sobre vida após a morte. O Senhor Jesus foi o que mais falou sobre ela, dando em riqueza de detalhes coisas que acontecerão logo após darmos o último suspiro. Certamente o discurso mais revelador de Jesus sobre a eternidade fala de dois homens que tiveram destinos diferentes, o rico e Lázaro. Quem nunca leu ou ouviu sobre eles? Porém, há muitos segredos nesse texto sagrado que às vezes passam despercebidos por muitos. Um deles é: e aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aqui o Senhor Jesus deixou claro que assim que morrermos, alguém irá vir buscar a nossa alma. Ou será os anjos para o céu, ou os demônios para o inferno. Mas o que determina quem será o enviado a nos buscar? O que determina é a quem você serviu nesse mundo em vida. Se a pessoa escolheu obedecer à palavra de Deus, renunciar seus desejos e vontades por amor a Jesus, então Ele é o Senhor dessa alma. Mas se, ao contrário, ela preferiu viver longe da vontade de Deus, prostituição, vícios, mágoas, mentiras, automaticamente o diabo se torna o seu senhor. Portanto, quando a pessoa morre, o Senhor daquela alma irá mandar buscá-la. A cada segundo morrem duas pessoas no mundo. Morre rico, morre pobre. Morrem anônimos, morrem famosos. Morrem velhos, morrem jovens. Morrem de velhice, morrem de doenças, morrem de desastres. O problema não é morrer, ou de que maneira chegará a morte. O problema é quem irá buscar a sua alma. A quem você tem servido em vida? Quem é o Senhor da sua alma? Imagine a alegria ao ver anjos do seu lado prontos para o levarem ao encontro do Senhor nos ares. O que aconteceu que você não pôde levar a alma dele quando a alma dele descolou do corpo? Porque antes de eu chegar perto, os anjos de quem ele tinha servido chegou e arrastou a alma dele pra glória. Ele sorriu, ele foi sorrindo. Porém, imagine o desespero daqueles que nunca acreditaram ou que escolheram viver nos seus desejos e pecados, se depararem com demônios levando sua alma ao inferno. E se eles não fizerem um pacto com o homem grande, eu vou levar. Que eles não sabem ou quando descolar a alma dessa carne podre que eles carregam sobre os esqueletos deles, o que vai vir buscar eles? Tem gente que quando te vê na hora da morte, quando enxerga você e antes não acreditava, dizia que isso é coisa de crente, de Bíblia, de fanatismo. Quando elas veem você, qual a reação dela? Aí começa a eternidade, ou com Deus,
ou sem ele. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Se você partisse agora, quem viria te buscar? No próximo episódio. Dizem que dessa vida não levamos nada quando morremos. Porém, existem 3 coisas que a pessoa leva após a morte. Mistérios da eternidade. Episódio de hoje: o que se leva da vida após a morte? Quem nunca ouviu alguém dizer: dessa vida não levamos nada? Porém, não é bem assim. De fato, materialmente falando, não se leva nada. Os bens, a fama, sucesso, dinheiro, tudo fica para trás. Pois na eternidade isso não tem valor algum. Porém, existem 3 coisas que a pessoa morrendo sem a salvação levará consigo para o inferno. Atente para a história do rico e Lázaro. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Primeira coisa, a consciência. O rico no inferno estava consciente, tanto que reconheceu a Lázaro e Abraão. Ou seja, as pessoas que morreram e estão no inferno estão conscientes. O corpo morre, mas a mente continua. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Segunda coisa, a dor. Observamos nessa passagem que os sentidos estarão vivos também no inferno. Jesus cita que ele teve sede, fala de refrescar a língua, erguer os olhos e fala de tormento. São muitos os que desejam a morte acreditando que ela trará o fim da sua dor. Mas o que vemos aqui é que no inferno a dor é ainda pior, pois ela é eterna. Se alguém em vida está sofrendo com dores, existem medicamentos que ainda que por um tempo irão trazer um alívio. Agora imagine no inferno. A dor será ininterrupta. Não haverá remédios, pausa ou descanso. Será tormento após tormento. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Terceira coisa, lembrança. Veja que o rico se lembrou da família, desesperado com a hipótese deles irem para o mesmo lugar de tormento. Talvez pior do que a dor das chamas do inferno será o tormento das lembranças. As pessoas irão se lembrar de quantas vezes alguém falou de Jesus para ela e ela ignorou. De quantas vezes ela ouviu falar sobre o inferno e ela zombou. Das palavras ditas pelo pastor que ela desprezou. Certamente nesse instante, há pessoas dizendo: por que eu não ouvi a minha mãe? Bem que era verdade o que aqueles crentes diziam sobre esse lugar. Poxa, quantas vigílias e reuniões eu participei. Quantas vezes o meu pastor falou sobre isso e eu não liguei. A minha família precisa saber que é verdade tudo sobre esse lugar horrível. Há muitos que criticam o fato de se falar muito sobre o inferno. Porém, o que muitos se esquecem é que na Bíblia, curiosamente, quem mais falou sobre esse lugar foi o próprio Senhor Jesus. Lugar de choro e ranger de dentes, onde a verme não morre, onde o fogo nunca se apaga. Porém, os que vivem em obediência à palavra de Deus não têm o que temer. Porque no reino dos céus não haverá dor nem tormento. Para aqueles que serão salvos, 3 coisas herdarão: um nome novo, um corpo glorificado, e não terão lembranças das coisas passadas, pois tudo se fará novo.
Será que vale a pena trocar o reino dos céus por um prazer que durará alguns instantes e que condenará sua alma para todo sempre ao sofrimento eterno? Do que adianta só se preocupar em ajuntar tesouros nessa terra, se nenhuma dessas coisas você poderá levar? Aonde você irá passar a eternidade? No próximo episódio. Pessoas que tiveram experiências de quase morte vão revelar em relatos surpreendentes o que viram e ouviram no período em que estiveram em coma ou à beira da morte. Mistérios da Eternidade. Episódio de hoje: Experiências de quase morte. O que mais intriga o homem, certamente, é a morte. Por um lado, há aqueles que não acreditam que haja vida após ela. Por outro, os que acreditam sim, que a vida continuará assim que partirmos desse mundo. Apesar de a Bíblia e o próprio Senhor Jesus afirmarem que a alma do ser humano é eterna, muitos ainda insistem na tese de que morreu, acaba tudo. Esse era o pensamento de muitos, até que um dia tiveram uma experiência de quase morte. Como o próprio nome indica, a EQM é quando o indivíduo é dado como morto, sem batimentos cardíacos ou sinais de atividade cerebral, e que, ao retornar, geralmente apresentam histórias do que presenciaram nesse período. O caso mais recente e famoso no Brasil foi o da modelo Andressa Urach, que após complicações de um procedimento estético entrou em coma. E aí em seguida eu já fui para a cirurgia e eu lembro que eu estava deitada na maca e eu vi a minha alma saindo do meu corpo. Eu vi o meu corpo, eu olhei, eu vi os enfermeiros, eu vi o hospital e eu tive certeza que a minha alma tinha saído do meu corpo, que tinha descolado, era só minha consciência que estava ali. Por todas as coisas horríveis que eu tinha feito, eu sabia que eu estava condenada ao inferno. Eu não era digna de Deus, eu estava nua. E na mesma noite, a alma da morte, o espírito da morte veio buscar minha alma. Eu disse, Deus me perdoa. E eu vi uma luz mais brilhante do mundo, que eu sei que era Deus, sabe? Ele disse, eu vou deixar você voltar, mas você vai ter que fazer tudo diferente. E eu voltei. Eu tenho certeza que foi real. Eu vivi um quase morte. Eu sei que Deus existe. Ela vivenciou foi tão forte que, ao voltar do coma, mudou radicalmente o seu modo de viver. Antes conhecida pela vulgaridade e veneração ao corpo perfeito, hoje se dedica totalmente a alertar as pessoas de que o inferno é real. Outro que também teve essa experiência foi o bispo William de Lara. Eu passei por uma cirurgia bariátrica e houve um erro médico. Foi quando houve, então, a infecção generalizada e houve falência múltipla dos órgãos. A última coisa que eu me lembro é que simplesmente eu não conseguia respirar. Olha, pode chamar a família porque o pastor não vai voltar. Foi um erro médico mesmo, não tem mais jeito. As suas declarações nesse momento chocaram a todos. E essa cena de colocando as agulhas nas minhas veias e entubar, eu vi fora do corpo já. Mas nitidamente, claramente, conscientemente. E eu olhava para os meus braços para ver como que eu tá colocando ali, eu não estou sentindo nada e eu não vi os meus braços. Olhando ao meu redor, eu vi pontos de luz, vultos de luz, como se os anjos estivessem ali ao meu redor e um caminho de anjos assim indicando um caminho de luz. Fora daquele cerco de anjos, eu vi muitos vultos, demônios, que estavam de todos os lados. Quando esses vultos tentavam vir para cima de mim, não conseguia se aproximar, porque aquela luz impedia. Mas o que eu ouvia nitidamente não era gritos de demônio. O que eu ouvia nitidamente eram gritos de gente sofrendo, gritos de gente desesperada. Foi quando eu senti como que me puxasse assim por trás, e uma velocidade assim, em milésimos de segundo, eu estava em cima do hospital. Eu vi ali o hospital, e em cima do hospital estavam as siglas do L. H4. Você já tinha visto isso antes? Bispo, eu nunca subi.
Vou fazer o que no heliponto do hospital? Alguns instantes depois, eu estava de novo dentro da UTI. Depois, quando eu voltei, minha esposa disse: o seu corpo ficou ali por 2 dias no isolamento. Numa rápida pesquisa na internet, encontramos diversos relatos de pessoas de várias religiões ou até então céticas que, estando em coma ou à beira da morte, também tiveram nesse período experiências surpreendentes. Na Bíblia temos o relato de Paulo sobre essa experiência. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao 3º céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. O fato é que, seja pela Bíblia ou por relatos como esses, Deus está nos alertando porque se preocupa com o futuro de nossa alma. Mas, infelizmente, Ele não pode interferir na decisão do homem. A verdade é que se as pessoas tivessem a oportunidade, ainda que de alguns segundos, enxergar o mundo espiritual, certamente se voltariam imediatamente para Deus. Há quem prefira pagar para ver, porém, será tarde demais. Infelizmente, o ser humano não tem noção do que é passar a eternidade no inferno. No próximo episódio. Você já viu a reação de alguém condenado à pena de morte? E o que isso tem a ver com o futuro eterno? Mistérios da Eternidade. Episódio de hoje: o desespero da condenação. Uma das sensações mais agoniantes para o ser humano é ficar preso. Muitos, o ficar parado em um engarrafamento já produz incômodo. Outros entram em pânico ao ficarem presos por alguns instantes dentro de um elevador quebrado. A maior punição para alguém é tirar-lhe o direito de liberdade. Estes homens estão prestes a serem julgados pelos crimes cometidos. Agora observe bem a reação de cada um no exato momento em que recebem a sentença do juiz. Life without parole has to count for the defense of attempted murder, as well. O fato de saberem que passarão muitos anos presos ou até mesmo condenados à morte faz com que percam o controle e entrem em desespero. Porém, a prisão física não é a pior. Há quem consiga diminuir sua pena ou ter a liberdade provisória por bom comportamento ou bons advogados. A pior prisão que existe é a eterna. Se o indivíduo se angustia com a hipótese de ficar 30 anos preso, imagine o que é estar condenado por toda a eternidade. Atormentado, sem descanso, 50, 100, 500, 1000 anos. Não, eternamente. Com certeza, o desespero será maior. Diariamente, milhares de almas estão sendo condenadas ao inferno por rejeitarem a palavra de Deus e a sua salvação. Muitos dizem: ficar preso à igreja, à Bíblia, fazer tudo certo, eu quero ser livre para fazer o que bem entendo.
Porém, essa falsa liberdade irá trazer a condenação eterna de sua alma. Pois pensam que são livres, quando na verdade estão presos nos seus pecados, presos ao vazio que há em seu interior. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Hoje somos zombados, somos motivos de chacotas, por causa da nossa renúncia e obediência. Mas amanhã nos alegraremos, porque a verdadeira liberdade será nos céus, e ela será eterna. Essa escolha só pode ser feita em vida, pois depois que morre não há mais nada o que fazer. Uma vez no inferno, a pessoa já está condenada. É aqui que cada um decide o seu futuro, seja a vida eterna ou a prisão eterna. Não busque a salvação por medo de ir para o inferno, mas busque sim pelo que aguarda aqueles que amam a Deus e obedecem a sua palavra. Agora pare e pense. Se você soubesse que ficaria preso por toda a eternidade, o que estaria disposto a fazer para ser livre dessa condenação? No próximo episódio. Cada ser humano tem o seu tempo aqui na Terra. Quanto tempo lhe resta para atravessar a eternidade? Mistérios da Eternidade. Episódio de hoje. A vida é um sopro. Já imaginou se pudéssemos ver o tempo de vida de cada pessoa? Certamente muitos se preparariam para o dia de sua morte. Não temos esse poder, mas uma coisa sabemos: os nossos dias nessa terra estão contados. Uns têm um pouco mais, outros já entraram na contagem regressiva. Porém, a conclusão que todos chegam é de o quanto a nossa vida é passageira. Sempre ouvimos: como esse ano passou rápido, a semana voou, o dia acabou e não consegui fazer quase nada. Veja como a palavra de Deus nos resume nessa terra. A vida que me deste não é mais longa que alguns palmos, e diante de ti toda a minha existência não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Por que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. A maior loucura que um ser humano pode cometer é se preocupar com sua vida apenas nesse mundo, e pouco se importar com o seu futuro na eternidade. É bem verdade que a maioria pensa que a vida é só aqui e vivem como se nunca fossem morrer. O homem perde a saúde para juntar dinheiro e depois perde o dinheiro para recuperar a saúde. Se preparam para se formar, para se casar, para terem sucesso profissional, se preparam para tudo, menos para a morte. Hoje em dia vemos as pessoas fazerem de tudo para conseguirem mais likes e seguidores nas suas redes sociais em busca de seus minutos de fama e reconhecimento. Porém, tudo nesse mundo passa. As coisas passam. As pessoas passam. A força e a beleza passam. Há pouco tempo atrás você era uma criança, hoje as rugas e os cabelos brancos se misturam ao cansaço do seu corpo. Pessoas que você amava já se foram, e um dia você também irá partir. Quantos reis essa terra já teve? Quantos poderosos em sua época dominaram o mundo? E agora, onde estão? Quantos que há pouco tempo atrás arrastavam multidões em shows, venerados por milhares de fãs e conhecidos no mundo inteiro? Levamos às ruas algumas fotos de celebridades e famosos que em décadas passadas fizeram sucesso mundial e mostramos aos mais jovens. Vejam a reação deles. Você conhece essa personalidade? Não. Esse aqui, você conhece? Não, esse aí não. Sabe o nome dessa personalidade da música? Não, não sei. Ideia, não lembra? Não. Não sei o nome. Não sei o nome. E esses meninos? Também não.
Também não. Também não tô lembrado dele, não. E desses? Acho que nenhum disso é da minha época. Não me recordo de nenhum desses. É claro que em seu tempo foram reconhecidos, porém a sua glória já acabou. É uma grande ilusão o que esse mundo oferece. Pessoas fazem planos para o seu futuro e, de repente, ele é interrompido. Se o ser humano tivesse noção do que é a eternidade, investiria mais na sua alma que no seu corpo. Você quer saber a diferença dessa vida para a eternidade? Vamos comparar com essa corda. Imagine que essa pequena ponta seja toda a nossa existência nessa terra, desde o nascimento até a morte. E todo o restante. Isso tudo será a nossa eternidade. Veja o quão é insignificante a nossa existência nessa terra. Será que vale a pena investir todo o tempo que nos resta apenas com as coisas desse mundo passageiro? A triste realidade é saber que aqueles que só se preocupam com essa vida e partiram, hoje estão no inferno e passarão a eternidade longe de Deus, em dor e sofrimento. Agora, já imaginou como será passar toda a eternidade nos céus? Onde não haverá mais injustiças, medo ou lágrimas. Habitaremos com Deus para sempre. Cada um tem que fazer a sua escolha. Porém, o tempo está se esgotando. No próximo episódio. Os cristãos no passado eram torturados e mortos por causa da sua fé no Senhor Jesus. Mas mesmo assim, não o negavam. O que os levavam a suportar tamanha dor? Mistérios da Eternidade. Episódio de hoje: as lutas da vida cristã. Todos que creem almejam passar a eternidade junto com Deus. Mas sabemos que esse objetivo não é nada fácil. A verdade é que a coisa mais difícil que existe na face da terra é a salvação da nossa alma. Uma coisa é estar salvo, outra coisa é você permanecer salvo. A nossa eternidade depende da luta que travamos dia após dia nesse mundo. E diga-se de passagem, que luta! Todos os dias somos bombardeados de problemas, tentações e situações que surgem para nos afastar de Deus. Você parou para observar que a partir do momento em que decidimos assumir a fé no Senhor Jesus, parece que o inferno inteiro se levanta contra nós? Por que a vida cristã é tão difícil? Quando a pessoa vivia no pecado, na vida errada, ninguém falava nada. Foi só se entregar a Deus e pronto. Todo mundo se levanta contra ela. O caminho para a eternidade não é fácil. A porta é estreita, a estrada cheia de espinhos. Quanta luta enfrenta um cristão para se manter de pé? É uma luta dentro de casa. É uma luta no trabalho, na escola. É uma luta diária que acontece na sua mente. O diabo trabalha incansavelmente para que o ser humano desista da salvação. O Senhor Jesus nos alertou quanto ao que passariam os que o seguissem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. E todos seres odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. E qual o motivo de tamanho ódio? O simples fato de se assumirem cristãos. Então, qual o segredo para permanecer firme, mesmo diante de tantas dificuldades? O segredo é imitar a fé daqueles que no passado suportaram tamanha oposição por causa daquilo que lhes foi prometido. Os primeiros cristãos sofreram com prisões, açoites e morte por causa da entrega ao Senhor Jesus.
enfrentaram zombarias e torturas. Outros ainda foram acorrentados e jogados aos cárceres, apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada. Pessoas das quais o mundo não foi digno. Mas por que mesmo depois de tamanho sofrimento, eles não negavam a fé? Pois os olhos deles já não estavam nesse mundo, mas naquilo que Deus havia preparado para eles nos céus. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado de seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Se as pessoas nesse mundo soubessem o que Deus está preparando para elas na eternidade, suportariam até o fim todas as lutas que têm passado. O que temos visto nos dias de hoje são pessoas que, por qualquer motivo, saem da igreja e largam Jesus, seja por uma bênção não alcançada, por um mau testemunho de alguém falho, por uma luta que ainda não cessou. Imagine se elas passassem pelo que os primeiros cristãos passaram. Até hoje, em vários países, cristãos são perseguidos e mortos, mas mesmo assim não recuam com respeito à fé que assumiram, pois aguardam com ansiedade o verdadeiro reino no qual fazem parte. A verdade é que se os seus olhos não estiverem naquilo que está preparado para aqueles que amam a Deus, certamente você não irá suportar. Eu sei o quanto sua vida é uma guerra e o quão é difícil se manter de pé com tantos problemas. Mas não se esqueça, tudo isso vai passar e a recompensa para aqueles que perseverarem será infinitamente maior do que tudo. No último episódio, como serão os céus? Como viverão os salvos? O que aguarda aqueles que se mantiverem fiéis? Os mistérios serão revelados. Mistérios da Eternidade. Episódio de hoje: como serão os céus? O reino dos céus certamente é o maior mistério que existe para qualquer ser humano. Nenhuma produção de cinema ou TV conseguiu até hoje descrever em imagens como será a vida na eternidade. De fato, é impossível a mente humana mensurar a grandeza dos céus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O diabo trabalha na mente das pessoas com a visão de que os céus é um lugar entediante que não terá nada para se fazer, ou que ficamos flutuando nas nuvens, tocando harpa pelo resto do tempo. Então, o que a Bíblia revela sobre a eternidade? Diferente do que muitas pessoas pensam a respeito dos céus, ele será um lugar de total prazer, não apenas de descanso, mas também de serviço. Nos céus teremos responsabilidades. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Outra coisa que haverá na glória será o galardão, que não tem nada a ver com a salvação da alma. Há quem nos últimos minutos de vida conseguiu se salvar, mesmo não servindo a Deus em vida, como o caso do ladrão na cruz. Ele foi salvo, mas não recebeu galardão. Esse galardão será uma espécie de recompensa, seja por suportar perseguições e injúrias por causa do nome de Jesus, seja pelo trabalho dedicado em levar mais almas para o reino de Deus. Também fala que teremos um corpo glorificado, ou seja, sem as limitações desse corpo material. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Vemos o ser humano numa busca desenfreada pelo corpo perfeito.
As clínicas de estéticas e academias vivem o tempo todo cheias. Mas você já parou para pensar na fragilidade desse corpo em que vivemos? Aquele corpo sarado de hoje amanhã estará castigado pelo tempo. Um pequeno mosquito é capaz de matar um ser humano. Veja o quanto não somos nada. O dinheiro compra tudo, menos a saúde. Steve Jobs revolucionou o mercado tecnológico com a Apple. Se tornou em um dos homens mais poderosos do mundo. Porém, seu poder aquisitivo não foi capaz de o livrar de um câncer no pâncreas. Em 2011, morreu aos 56 anos, com uma fortuna estimada em 7 bilhões de dólares. Porém, nos céus, o nosso novo corpo não sofrerá com esses danos. Um corpo que não se cansa, não sente dor, não envelhece e não morre. Outro grande engano plantado pelo inferno é de que todos vão para o céu. Se era cantor e morreu, vai cantar lá no céu. Se era uma pessoa engraçada, vai alegrar o céu com suas piadas. Se era famoso, foi brilhar no céu com seu talento. Infelizmente, nem todos vão para lá. Não por decisão do Altíssimo, mas por escolha de cada um. Pense agora em alguém considerado o maior homem do mundo. O Senhor Jesus revelou que o menor no reino de Deus é maior do que qualquer nascido de mulher. Para termos uma pequena imaginação de como serão os céus, observe a criação de Deus aqui na terra. Cada detalhe nos fascina. Agora imagine os céus. Será que Deus o faria inferior a isso? Os maiores detalhes descritos na Bíblia sobre o lugar celestial foi a visão de João relatada em Apocalipse 21. Fala-se de uma cidade com medidas iguais, de ruas de ouro, muros de pedras preciosas, de portas de pérolas, onde não haverá mais sol nem lua, pois a glória de Deus brilhará sobre ela. É algo glorioso. Meditando sobre tudo isso, dá até vontade de ir logo para lá, não é verdade? Pense nos céus todos os dias, e ele se tornará mais atraente do que o falso brilho desse mundo. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Essa série termina por aqui. Para mais informações sobre o céu, permaneça fiel até o fim, e você descobrirá, com seus próprios olhos, muito mais do que aquilo que lhe apresentamos. Para os cristãos, não bastava apenas viver como Cristo. Eles tinham o desejo de morrer como Cristo, por Cristo, com Cristo e em Cristo.